Hoje em dia, com esse boom de IA, todo mundo sabe que a GPU é um ótimo lugar para você programar e você deixar as coisas muito rápidas. Mas você já pararam para pensar que a GPU ela surgiu para desenhar coisa na tela e somente isso? É uma unidade de processamento gráfico afinal, né? Então, seu trabalho era desenhar na tela. Só que hoje ela assume as mais diversas tarefas. A gente consegue fazer de tudo numa GPU, quiçá até um sistema operacional rodar em GPU. Fica o desafio. Mas nem sempre foi assim. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que os cientistas faziam gambiarras para rodar suas continhas e seus programas como gráficos, como texturas antes da gente conseguir programar em GPU. Porque nem sempre a gente teve CUDA, nem sempre a gente teve OpenCL. As GPUs elas surgiram de fato só para desenhar na tela e os cientistas tinham que desenhar na tela para fazer os seus programas darem certo. E rodarem rápido, claro. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne Dev Desempenho, produzo conteúdo de baixo nível aqui nas minhas redes. Então já não esquece de se inscrever, deixar o like, entrar na nossa comunidade do Discord e seguir lá no Instagram. Bem, para dar uma breve introdução do propósito do GPU no seu início, era basicamente desenhar coisas na tela, né? Então eu tinha um conjunto de vértices, um conjunto de informação sobre esses vértices, né? Esses triângulos, e eu tinha que desenhar isso na minha tela de alguma maneira. E esse daqui é um exemplo de como se faz no OpenGL, que é uma IP famosa, né? E todo o processo. E qual que é a grande vantagem, né, da GPU que ela conseguia aproveitar? É que, por exemplo, enquanto ela podia processar em paralelo os vértices que você estava desenhando na tela. Poderia processar isso independente um do outro. E por isso a GPU ela já surgiu, né, com essa arquitetura bem paralela, bem focada em uma mesma operação que você consegue resolver, uma mesma série de operações, né, você consegue fazer em um grande conjunto de dados. Só que o que acontece, né? Os cientistas, o pessoal da computação em geral, começou a perceber, pô, esse negócio aí eu poderia aproveitar para alguns outros tipos de problemas também, né? Isso daqui também dava para resolver em paralelo mesmo, é um monte de operação. Cara, será que eu não consigo usar GPU para isso? De fato, dá para usar GPU. Só que as GPUs elas não tinham um suporte, né? Então, ela serviu para você desenhar coisa na tela. E você tinha que desenhar coisa na tela, processar coisa de alguma maneira. Então, o que os cientistas resolveram fazer, pessoal? Mais curioso, né? Ah, tá. Então vamos transformar o nosso problema em um problema de renderização de alguma maneira. Vamos fazer entrada e saída de dados de texturas para renderização. E é aí que surge é aí que surge a programação em shaders, né? Usando a GPU para eu resolver continhas matemáticas. Como eu simular um fluido desse rodando em shaders na GPU. Isso aqui rodando com física por trás, tá? Lattice Boltzmann, inclusive, é o método que eu trabalho e que a gente tem uma série aqui no canal explicando como implementar isso daqui. Ó, isso daqui é rodando em GPU. É claro que aqui está renderizando também, mas as continhas estão todas nas GPUs por meio de texturas, por meio de shaders do OpenGL, shaders customizados. E, inclusive, esse daqui, implementando Lattice Boltzmann em Graphics Hardware, né? Um hardware gráfico. Se eu não estou enganado, é o primeiro artigo que eu tenho conhecimento que faz essa implementação do LBM, que é um método que é altamente paralelizável em GPU. E como eles fazem? Eles fazem programando com textura, com kernels do... Com kernels não, desculpa, com shaders do OpenGL. E o nome desse termo, dessa técnica, é GPGPU, General Purpose Computing on Graphics Processing Unit. Então, programação genérica, né, em unidade de processamento gráfico. O que acontece? Enquanto a gente não tinha CUDA surgiu em 2006, tá? Ou OpenCL, a gente tinha que fazer isso por meio das APIs gráficas que já existiam. E era isso que tinha. E para vocês verem aqui que eu não estou mentindo, ó, quando eles falam no artigo de computação genérica em hardware gráfico aqui, a gente usa unidades de rasterização, se não me engano é desenhar na tela, e frame buffers no hardware gráfico para implementar adição, subtração e multiplicação. Então, para aplicar isso daqui, eles usam unidade de rasterização. Tipo assim, você tem que usar uma puta de uma gambiarra para você fazer uma soma, sabe?
Divisão e outros cálculos mais complicados são substituídos por lookup tables, gravando valores pré-computados. Então você tem que dividir por um valor, você salva isso numa tabela gigante e daí você procura naquela tabela ali o valor que está dividindo. Valores de entrada são guardados em texturas e valores de saída são ou copiados dos frames dos buffers, né? Dos frame buffers para texturas ou escritos diretamente para as texturas com render to texture extension. Então, pô, que gambiarra, né? Que gambiarra. Imagina, você quer resolver uma conta matemática. Aí você tem um hardware que você sabe que é bom para isso, que é muito massa. Só que esse hardware ele só desenha na tela. Ele só desenha na tela. Então você tem que fazer o seu problema se transformar num problema de desenhar na tela para você conseguir usar esse hardware e deixar seu problema mais rápido. E assim, esse tipo de coisa era tão... Ele acelera, sabe? A GPU para alguns problemas ela acelera tanto que esse tipo de coisa vale a pena, sabe? Esse tipo de esforço valia a pena, do tanto que você ganha rodando alguns problemas em GPU. Daí tem várias outras restrições, né? Os valores eram fechados, né, em 0, 1, menos 1 e 1, dependendo do estágio do pipeline gráfico que você estava. Então, por exemplo, para você fazer isso, você tinha que manjar desse pipeline gráfico e das limitações que tinha, né? Isso daqui. O range você tinha que considerar o floating point em hardware de fixed point. Nossa, eu sinceramente eu pago muito pau para quem fez isso. Pago muito pau para eles que foram os precursores, né? O Wei Xiaoming Wei e Ari Kaufman. São foda. Parabéns. E o que é isso daqui, né? Isso é uma simulação física, galera. Essa simulação aqui tá, é uma simulação dessa, tá? Ele está simulando uma simulação física lá na GPU. Hoje eu tenho uma empresa, né, a Aerosym, e a gente faz justamente isso rodando em GPU. Aqui está um exemplo de outra simulação, né? Assim, eu não consigo nem imaginar como que seria fazer isso sem CUDA, sem OpenCL, tendo fazer todas aquelas gambiarras. E aqui, ó, só para vocês terem noção das gambiarras em imagem, né? Isso daqui era como eles tinham que fazer soma e multiplicação, sabe? Combinar soma e multiplicação. General Combiner, Final Combiner. Era um monte de coisinha assim só para eu fazer. Só para eu multiplicar duas texturas, digamos assim, né? Dois campos diferentes que eu quero, porque quando eu estou tratando uma simulação física, né? Eu vou ter velocidade, eu vou ter densidade. No caso do LBM, né? Eu vou ter as populações dele e eu tenho que combinar e somar essas texturas diferentes de alguma maneira. E pelo que eu entendi, isso daqui é a maneira que eles encontraram de fazer isso. Além disso, eles têm que fazer o streaming também, que eu não faço a mínima ideia de como faz, que é você distribuir para os vizinhos. E, meu Deus, meu Deus. E fazendo isso, eles conseguiram aqui um speedup de 55 vezes mais rápido, com a aceleração por hardware deles. Por isso que vale a pena, sabe? Por isso que vale a pena. E tá aqui umas figurinhas, ó. Ó que legal, fazer essas simulações lá em 2003 usando um hardware gráfico. E aqui, esse cara aqui que fez a mesma coisa, né, ele disponibilizou o código dele. Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco dessa grande gambiarra, né, que é você programar. Então você tem aqui, por exemplo, 4 texturas de colisões que eu não faço a mínima ideia do porquê você tem 4 delas e o que muda aqui é só um númerozinho. Eu acho que ele fez D2 que é 5, inclusive. Então para cada, nossa, no LBM como funciona, né? Você tem, por exemplo, 9 populações ou 19 populações. Para cada uma dessas populações, ele teve que fazer um shader diferente. Então, esse aqui é o shader da 0, esse aqui é o shader da 1, da 2, da 3, da 4. Pelo que eu entendi, é isso. Meu Deus. Eu tô rindo aqui, isso é bizarro. O D2Q5 é pequeno, tá? Ninguém usa. Tipo assim, a gente em 3D a gente usa 27, tá? Então teria que ter 27 desses. Só que não teria que ter 27 de colisão. Teria que ter 27 de colisão, de propagação e de update state. De update state. Nossa senhora. Aqui, ó. Vocês podem ver que tá tudo 0, 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, novas densidades nesse arquivo. O que é as densidades dele? É o RGBA. Ele pega da textura as densidades. Ele vai alterar na textura as densidades. Imagina, nossa, eu já imaginava que era. Eu nunca tinha visto esse código, tá?
Eu já imaginava que era uma gambiarra, mas eu não imaginava que era assim, sabe? Ó, temperatura aqui, RG. Ou, não, temperatura, acho que não é temperatura, não. Acho que é só um valor temporário. Caramba, eu pago muito pau. Pago muito pau. O jeito que o cara organizou o código, para quem manja de C, né? Aí, ó, ele colocou um include aqui. Include, para quem não sabe, é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então tem um Ctrl+C, Ctrl+V do header. Aí entra isso aqui, que vai mudar só isso que vai mudar, né? Dessas posições. Aí depois tem outro include para rodar no meio. Daí muda mais uma coisa. E daí mais outros dois include. Para para você. É tipo o template programming isso daqui. Só que. Isso. E assim, por que a gente não faz mais isso, né? Basicamente surgiu o CUDA, surgiu o OpenCL, que são APIs para você fazer uma computação de propósito geral mesmo na GPU, APIs mais adequadas. Então você consegue somar dois vetores, eu consigo passar uma array para minha GPU, eu consigo passar um inteiro diretamente, eu não preciso ficar preso numa pipeline gráfica. E CUDA surge ali em 2006 e muda totalmente esse panorama e permite com que esse tipo de coisa se viabilize e fique muito, muito, muito mais fácil. Graças a Deus que eu nunca tive que pegar num código desse. Não deve ser muito legal. Não deve ser muito legal ter que mexer num negócio desse. Imagina você debugar a sua aplicação, você debugar as suas continhas dessa maneira. E para quem quer saber mais sobre programação em GPU e também simulação física, a gente tem duas séries no canal aqui para vocês. A primeira é o ZLBM, que a gente pega o método LBM, né, que é desses dois artigos que eu mostrei para vocês, que a gente simula fluidos e a gente faz a implementação disso daí do zero em Zig. E agora o ZGPU, que a gente está portando esse código em Zig para GPU. Eu quero mostrar para vocês o quão mais rápido fica e não é pouco, tá? Além disso, a gente trabalha bastante com otimização. Se você tiver interesse também, o LBM é um ótimo problema para você trabalhar e praticar técnicas de otimização. Além de outras séries, né? O ZigZagOS e o ZRTOS principalmente. Então, virem membros aí do canal. Por hoje é isso. Então, tchau, obrigado!